Bom dia a todos, meu nome é Juliano Mesquita de Vargas, autor do trabalho de conclusão de curso chamado Dimensionamento e Projeto de Pinça e Disco de Freio aplicados a um veículo fora de estrada Bajasai, orientado pelo professor Daniel de Leon. Aqui pode ser vista a agenda dos assuntos que vamos abordar nessa apresentação, nas quais entraremos com maior detalhe a seguir. Então, uma breve introdução do que se trata um veículo fora de estrada Bajasai. São protótipos desenvolvidos e fabricados por universitários com o intuito de competir em competições organizadas pela SAI. A SAI é a Sociedade de Engenheiros Automotivos e, além de criar normas e fomentar a pesquisa nesse setor, incentiva os alunos a quererem entrar também nesse ramo do automobilismo. Além de organizar as competições, a SAI também regulamenta o desenvolvimento dos protótipos, através de regulamentos. O atual regulamento é o RAT-BSB Emenda 3, disponível no site da Baja, e dentre as principais restrições impostas às equipes é a utilização do mesmo modelo de motor da marca Briggs Stratton de 10 HP. Este regulamento também descreve as provas a serem realizadas durante a competição, como apresentadas aqui a inspeção técnica de segurança dinâmica e a prova de aceleração e retomada. Para que o sistema de freio possa ser aprovado na inspeção técnica de segurança dinâmica, devemos olhar o artigo B9.1.1, o qual diz que o sistema deve ser capaz de travar todas as rodas, tanto em condição estática como em movimento, em superfícies pavimentadas e não pavimentadas. Na prova de aceleração e retomada, o sistema de freio tem uma grande importância, visto que deve auxiliar o veículo a reduzir a sua velocidade no final do percurso de 50 metros para poder contornar um obstáculo e retornar. Nota-se que a prova é realizada em superfície pavimentada. Qual então o objetivo deste trabalho? O objetivo específico desse trabalho é dimensionar e projetar os componentes pinça e disco de freio que sejam capazes de atender ao exigido no regulamento, travar as 4 rodas em terreno pavimentado, analisar os esforços mecânicos nos componentes desenvolvidos, selecionar os componentes padrão de mercado, que terão interação com estes componentes, e no final obter uma redução de massa em comparação ao protótipo de 2019. A pinça de freio, então, é o componente responsável por produzir força de atrito contra o disco a fim de reduzir a velocidade de rotação. Existem principalmente 2 tipos de pinça, as fixas e as flutuantes. A flutuante possui êmbolos apenas em um lado e a pastilha ao lado oposto do disco é atraída para ele devido à força de reação. Então, a pinça está fixada em um suporte móvel sobre o qual pode deslizar. Já a pinça fixa possui êmbolos em ambos os lados, e a mesma é fixada de forma rígida na manga de eixo, proporcionando maior rigidez ao sistema e aumentando a sua eficiência. O disco de freio é o componente que gira solidário ao eixo ou à roda, sobre o qual a pastilha de freio irá gerar a força de atrito. É o componente que possui maior massa no sistema e esforços elevados, por isso a sua escolha para dimensionamento neste trabalho. A metodologia utilizada neste trabalho pode ser vista no fluxograma ao lado. Ao longo desta apresentação, iremos detalhar cada uma das etapas. O equacionamento proposto pode ter 2 formas de entrada, a partir da análise da força ideal de frenagem nos pneus e o solo, e a partir da força de aplicação do piloto. Neste trabalho, iremos focar na análise da força ideal de frenagem, pois queremos travar as 4 rodas do veículo. Aqui são apresentados 2 diagramas de corpo livre para a condição estática em A e em um evento de frenagem em B. Um evento de frenagem é todo instante em que o piloto acionar o pedal de freio com a intenção de reduzir a sua velocidade ou parar o veículo. No DCLA, podemos fazer um simples somatório de momentos em torno de cada um dos eixos para obter a carga estática atuando em cada um desses eixos. No diagrama em B, são negligenciadas a resistência ao rolamento e o arrasto. No DCL, então, do evento de frenagem, podemos, a partir de um somatório de forças em X, ver que a máxima desaceleração possível será igual ao coeficiente de atrito existente entre o pneu e o solo. Ou seja, o veículo vai ter um comportamento diferente dependendo do solo em que estiver trafegando. Notamos também que a força de inércia está atuando no centro de gravidade do veículo e as forças de frenagem no contato entre pneu e solo. Ou seja, haverá tendência de transferência de carga do eixo traseiro para o eixo dianteiro. Levando em consideração este efeito, podemos calcular a força de frenagem ideal em cada um dos eixos a partir destas 2 equações, e a distribuição de frenagem a partir da equação à direita. A partir das forças de frenagem e do raio do pneu,
podemos conhecer o torque necessário em cada um dos eixos. Sabe-se que o conjunto pinça e disco é que irá gerar esse torque em cada um dos eixos. Então, deve-se definir, a partir das equações do canto superior direito, o número de conjunto de discos e pinças, a força de atrito na pastilha e o raio efetivo do disco. As forças atuando em cada uma das pinças, então, é a força de atrito e a força de acionamento, que podem ser calculadas a partir das equações dispostas no canto inferior esquerdo. Partindo para o desenvolvimento do projeto em si, começando pelo equacionamento. Para podermos resolver o equacionamento proposto, precisamos definir o coeficiente de atrito existente na pastilha e o disco e no contato entre o pneu e o solo. Na primeira imagem podemos ver a variação do coeficiente de atrito das pastilhas com a temperatura, retirada do catálogo do fabricante Wilwood. Em nossa aplicação, iremos considerar um range entre 100 e 400 graus Fahrenheit e um coeficiente de atrito aproximadamente igual a 0,4. Para o contato entre o pneu e o solo, iremos considerar então o concreto ou asfalto seco, conforme mencionado anteriormente, com o coeficiente de atrito igual a 0,8. Para a resolução do equacionamento, precisamos também dos dados geométricos do veículo, apresentados nesta tabela acima. A partir desses dados, podemos então resolver os resultados parciais, calculando as forças de frenagem na dianteira e na traseira, a distribuição de frenagem e os torques de frenagem em cada um dos eixos. Visto que o torque no eixo dianteiro é muito superior ao eixo traseiro, devido à transferência de carga, opta-se pela utilização de 2 conjuntos disco e pinça neste eixo e apenas um no eixo traseiro. Devido à presença de 2 conjuntos no eixo dianteiro, calcula-se o torque que cada um desses conjuntos deverá fornecer. Para nos certificarmos de que estamos tratando dos casos críticos, são plotados os gráficos da variação da carga sobre cada um dos eixos com a desaceleração e do torque necessário em cada um. Nota-se que para o eixo dianteiro, o caso crítico é de 0,8 G de desaceleração, visto que não ocorrem desacelerações superiores a essas durante a competição. Para o caso do eixo traseiro, o caso crítico seria para uma desaceleração de 0,6 G. Visto que as pinças do eixo dianteiro precisarão exercer um torque muito superior que o do traseiro, utilizaremos os dados destas para a validação do componente. Para dimensionarmos então o componente disco, devemos levar em consideração as limitações geométricas impostas pelo sistema, como o diâmetro interno da roda de 241 mm para o eixo dianteiro. No eixo traseiro, esta limitação não existe, pois o disco é fixo junto ao eixo de saída da caixa. A fixação deste disco no eixo dianteiro é realizada no cubo de roda, que possui 3 furos M8 igualmente distribuídos. Define-se então o diâmetro externo do disco como 175 mm e com esta informação podemos calcular a força de atrito necessária em cada uma das pinças. Por sua vez, as limitações geométricas para a pinça de freio são a fixação na manga de eixo, a qual ainda não possui um suporte definido, então não há uma restrição específica para este componente. Conhecido então o coeficiente de atrito conforme mencionado anteriormente, pode-se calcular a força de acionamento necessária. A partir da definição da força de acionamento, podemos definir o número de êmbolos a serem utilizados e o seu diâmetro, obtendo assim a pressão necessária no sistema. Um aspecto de suma importância na geometria da pinça é a geometria da vedação e do seu alojamento. Pinças de freio geralmente utilizam vedações do tipo quadradas. A principal função dessa vedação é, obviamente, garantir que o fluido de freio não vaze do sistema, mas também possui uma função secundária, que é garantir o retorno do êmbolo após o acionamento, garantindo que as pastilhas não fiquem em contato com o disco, gerando arrasto desnecessário. O trabalho de Jan van Eyck define uma geometria idealizada para o alojamento da vedação. Visando simplificar a fabricação e utilizar o processo de usinagem, foram feitas algumas simplificações nessa geometria, conforme mostrado no canto direito. O material dessa vedação é o etileno propileno, sugerido para a utilização com fluidos de freio, também conhecido como EPDM, segundo a norma ASTM. A seleção da pastilha de freio é feita a partir do catálogo de 3 fabricantes e finalmente opta-se pelo modelo 121 da fabricante Goldframe no composto S33 Off-Road, pois é um composto específico para aplicação fora de estrada e se trata de um composto metal cerâmico sinterizado, com placa de encosto em aço inox. Visto que a pinça do tipo fixo é composta por 2 metades,
essas duas carcaças devem ser unidas com parafusos. O dimensionamento desse parafuso foi feito como uma união estática sobre carregamento externo. A utilização é de 2 parafusos de M5 com passo 0,8, obtendo coeficientes de segurança de 3,08 para a sobrecarga, 1,2 para o escoamento e 3,3 para a abertura da junta. Os materiais e processos para a fabricação de cada componente. Visto que a pinça possui geometrias muito complexas e com elevada precisão, como pode ser visto aqui no alojamento do êmbolo, sugere-se então o processo de usinagem, e buscam-se materiais que possuam boa usinabilidade, resistência e baixa densidade, a fim de reduzir a massa do sistema. São propostos então o SAI 1045 e o alumínio 7021 T6. Já para os discos de freio, que são componentes que exigem uma precisão média e possuem uma geometria em placa, sugere-se o corte laser. Este processo está limitado na quantidade de materiais disponíveis. Deve-se levar em consideração, então, as espessuras disponíveis, a densidade do material e a capacidade do material de receber tratamento térmico. Vale salientar que estão desconsiderados o processo de fundição, por ser muito mais complexo e custoso para uma equipe de baja. Chegamos aos resultados. Aqui são apresentadas a evolução das geometrias de cada um dos componentes. Após a definição das geometrias, são realizadas as análises de esforços internos. Para o caso da pinça, uma análise multicorpos, são definidos os contatos e verificadas as folgas e interferências antes de cada uma das análises. Aqui são apresentados os suportes e os carregamentos para análise da pinça, como o engaste dos furos de fixação, o suporte do disco, as pressões envolvidas no sistema e as forças de atrito atuando nas pastilhas. E aqui são apresentados os suportes e carregamentos para análise do disco, como o engaste dos furos dos parafusos e a aplicação da pressão e a força de atrito. Inicia-se então a análise com uma malha ligeiramente grosseira, com tamanho de elementos de aproximadamente 4 mm, para a localização dos pontos críticos para a análise. Deve-se então refinar essa malha para tamanhos de elemento médio de aproximadamente 2 mm, para confirmar esses pontos críticos para a análise. Após a confirmação desses pontos, analisa-se então com foco nas regiões mais críticas. Aqui é apresentada a malha para cada um dos componentes já refinada na região crítica de análise, como no caso da pinça, no filete de transição entre as faces laterais de apoio da pastilha e a face traseira de apoio da pastilha, e no disco, no alívio de massa próximo ao parafuso. Para análise dessas regiões, criam-se então 6 malhas com tamanho de elemento decrescente, e o resultado para cada uma dessas análises compilado em uma tabela de convergência, a fim de aumentar a confiabilidade dos resultados. Aqui podem ser vistas a malha 6 para os componentes pinça e disco para o caso mais crítico. Após a obtenção da tensão máxima em cada um dos componentes, pode-se avaliar os materiais propostos. Os dados de tensão e escoamento de cada um dos materiais foi retirado do site do TMAT Web. Para a pinça de freio, qualquer um dos dois materiais estaria ok, porém, devido à menor densidade, opta-se pelo alumínio. Para o pino guia, a tensão máxima encontrada é muito inferior à tensão de escoamento, portanto, o SAI 4340 está ok. Já para o disco de freio, as tensões encontradas são superiores à tensão de escoamento do 1045 e muito próximas à do 4140. Portanto, sugere-se o tratamento térmico, como a têmpera e revenimento, até uma dureza de 280 hardness Brinell, para atingir uma tensão de escoamento de aproximadamente 879 MPa. Os coeficientes de segurança para cada um dos componentes ficam então como 1,86 para a carcaça, 1,07 para o disco sem o tratamento térmico, 2,28 com o tratamento térmico e para o pino como 3,69. Com a definição dos materiais, pode-se então encontrar-se o deslocamento máximo em cada um dos componentes. Na pinça, que ocorre na carcaça e vale 0,14653 mm, e para o disco, que vale 0,11262 mm. A redução de massa obtida pode ser vista nos gráficos apresentados, variando de 2019 para cada um dos estudos realizados nas geometrias. Também pode ser vista a redução total de massa do sistema, visto que utiliza diversas pinças e diversos discos. Conclui-se então que o equacionamento pode ser de elevada complexidade, porém foi simplificado nesse trabalho. Foi incluso com sucesso os componentes padrão de mercado disponíveis, assim como os processos de fabricação.
Existe a necessidade de tratamento térmico no disco de freio devido aos elevados esforços. A redução de massa proposta foi obtida, pois os componentes projetados para uma aplicação específica proporcionam essa possibilidade. Sugere-se a redução da pressão de trabalho, a fim de elevar a vida útil da pastilha. Para trabalhos futuros, sugere-se a fabricação e instrumentação de um protótipo dos componentes, a análise térmica destes componentes, assim como a obtenção dos parâmetros críticos como coeficiente de atrito específicos para aplicação off-road. Muito obrigado pela atenção de todos.